E segunda-feira é dia de falar da sua vida profissional com o nosso quadro Sua Carreira. Para conseguir a tão sonhada promoção no emprego e avançar na carreira, não basta apenas chegar no horário e fazer o trabalho corretamente. É fundamental investir no seu desenvolvimento profissional, buscar cursos de especialização, de idiomas, por exemplo, e muitas vezes os funcionários que estão afim, que correm atrás, contam com uma ajuda poderosa da empresa. Olha só. Guardados as 7 chaves. Aqui estão os próximos selecionados para cursar um MBA no exterior, um programa oferecido para funcionários que buscam avançar na carreira. Daniel já esteve nele. Depois de 2 anos estudando em Londres, hoje ele voltou para ocupar o cargo de gerente de produtos do banco. Mas essa foi apenas uma das vantagens com a sua nova especialização. É um reconhecimento muito importante e ele me proporciona essa experiência, então dá muito ânimo, muito gás de voltar para o banco e poder retribuir o que ele fez por mim. Para ter um funcionário com essa formação, é necessário um alto investimento. Por isso, a seleção para o programa é rigorosa. Além do currículo e do teste de proficiência em inglês, o que a diretoria quer saber é a performance deste funcionário nos últimos anos dentro da empresa. Não basta apenas atingir as metas, e sim, como este funcionário fez para alcançá-las. Marcele ajuda a selecionar os candidatos. Para ela, investir no funcionário é uma maneira de mantê-lo na companhia. Esse não deixa de ser um mecanismo de retenção, porque o funcionário se vê valorizado, ele pode estudar fora, ele pode ampliar os horizontes, ele tem uma carreira aqui dentro. E dentro dessa carreira, vamos dizer assim, ele se sente extremamente valorizado e desenvolvido. Auxiliar no avanço da carreira não é preocupação apenas de grandes empresas, como multinacionais. É o caso desse Empório. Há 87 anos no mercado, essa empresa familiar já ajudou a formar boa parte de seus funcionários. Como o Fábio, que hoje é analista de contas, mas há 20 anos entrou como empacotador. Francisco, contador da empresa, que há 26 anos era auxiliar de empacotamento. E Rogério, que deixou de ser repositor para ser um especialista em azeites. Eu tinha o 2º grau, aí eu tinha muito desejo de estudar, aí ao passar dos tempos eu manifestei esse desejo para a empresa e rapidamente eles aceitaram a me ajudar com 50%. Ele já está na 2ª faculdade, viagens internacionais para conhecer o produto que trabalha. Pretende fazer inglês no ano que vem. Só um plano, ele não quer mudar. Hoje eu já penso em aposentar no Santa Luzia. Seu primeiro emprego? E vai ser, eu acredito que o único. Ganha o funcionário e ganha a empresa. Para ela poder ter confiança, ela tem que ter formação, entende? Senão ela nunca vai se sentir confiante, né? Então hoje o Rogério, ele já consegue conversar com o cliente e fidelizar um cliente. Bom, muito legal essas histórias aí são inspiradoras, só que você precisa saber mais para dar um impulso na sua carreira. E quem vai te ajudar é a nossa convidada, nossa especialista, Maíra Belmorad. Obrigada, Maíra, por ter vindo aqui no Conta Sempre aqui. Maíra Belmorad, que é vice-presidente da DMRH, Companhia de Talentos. Maíra, eu acho que o primeiro passo aí, você mandou pra gente aí uns tópicos que são fundamentais. O primeiro passo é você ter um plano de carreira. Você tem um plano de carreira, sabe fazer? Então a Maíra vai explicar para você o que é esse plano de carreira e como é que você começa a colocar ele em prática. Bom, Juliana, por muito tempo as pessoas acreditaram que as empresas é que tinham que desenhar um plano de carreira para você, né? E há muito tempo a gente vem trabalhando no mercado o conceito de que a sua carreira é sua. E falando numa coisa que a gente chama de protagonismo, ou seja, você é o dono da sua carreira e você que tem que fazer ela acontecer. Então, o primeiro passo para agir dessa forma é saber aonde você quer chegar. Porque senão, qualquer lugar é bom, se você não sabe para onde você está indo. Então, definir um plano, um objetivo de carreira, até onde eu quero chegar e em quanto tempo. E aí, de trás para frente, o que eu preciso fazer para chegar até o meu objetivo final lá, que pode ser presidente da empresa, ser diretor de uma área, enfim. Aí vai da ambição e do sonho de cada um. Você acha que vale a pena escrever e a pessoa sempre poder consultar aquele lugar lá escrito? É mais fácil de você lembrar quais são os seus objetivos? Você está dentro do prazo estabelecido? Com certeza. Existem ferramentas na internet chamadas de plano de desenvolvimento individual ou plano de carreira que podem ajudar as pessoas a fazerem isso. Mas é que nem um roteiro de
viagem, né? Eu quero chegar em tal cidade, o que eu tenho que fazer para chegar lá? E aí é mais difícil, porque assim, não tem um mapa como tem num roteiro de viagem. Mas o que pode ajudar as pessoas a desenharem um plano de carreira é olhar pessoas que já chegaram na posição em que eles querem chegar. E aí entender que passos essa pessoa percorreu, que cursos ela fez, que cargos ela passou antes de chegar à posição que ela está hoje. Enfim, então entender um pouco como as pessoas fizeram pode ajudar a criar esse plano, esse mapa individual de cada um. Você acha que a pessoa ela pode conversar com o chefe imediato, com os colegas? Qual é a maneira que você acha bacana da pessoa ter esse feedback de como ela pode ser promovida? Depende muito de empresa para empresa, e aí a pessoa vai ter que usar um pouco da sensibilidade dela para entender se a empresa tem essa abertura. Normalmente as empresas têm e querem, estão interessadas em ajudar funcionários que querem se desenvolver. Então, se a empresa tem um RH, uma área de recursos humanos, procurar essa área para entender um pouco como funciona essa dinâmica de promoção, o que ela tem que fazer para chegar lá. Se a empresa não tiver um RH, procurar então o chefe direto para bater um papo sobre isso. Tá bem, Maíra, a gente vai já voltar a falar sobre isso, a gente vai fazer um rápido intervalo, na volta a gente vai continuar, que tem muita coisa bacana aí pra Maíra contar pra você e ainda. E Conta Corrente está de volta, hoje a gente está falando aqui sobre como avançar na carreira e conseguir uma promoção no trabalho. Houve um tempo em que experiência e sólido conhecimento técnico apenas eram necessários para garantir uma promoção no trabalho, mas nos dias de hoje você sabe que só isso não basta, né? Veja algumas dicas da nossa especialista Maíra Bimorad para você chegar lá. O primeiro passo é identificar quais são os seus pontos fortes. Boa formação, experiência e conhecimento entram nesse item. Mas lembre-se que competência não é tudo. O profissional ideal precisa exibir algo bem mais intangível, como comportamento adequado. Personalidade, postura e engajamento viraram pré-requisitos. Outra pergunta, e os pontos fracos? Faça uma autoanálise para identificar o que precisa ser aprimorado. Ouça a opinião de gestores e colegas sobre as suas competências e o que é necessário melhorar. O próximo passo é procurar ferramentas para ajudar nesse processo. Cursos, MBA, mestrado, por exemplo, podem ser um caminho inicial. Ou então procurar um coaching para dar uma virada na carreira. E quem sabe também se dedicar a uma experiência internacional. Todas essas práticas podem ajudar e muito a avançar na carreira. Vamos voltar aqui com a Maíra Bimorad. Maíra, a gente vê que a carreira, aquilo que você falou, está mais do que nunca nas mãos da própria pessoa. Ela não tem que esperar o movimento de fora, né, do seu chefe, da sua empresa, porque eu acho que ainda rola um pouco isso, assim, aquela decepção, né? Poxa, eu pensei que eu seria chamado. Mas acho que a pessoa tem que ter essa iniciativa. E os mais tímidos, por exemplo, devem sofrer mais, né? Com certeza. Agora, ficar esperando que uma promoção caia do céu é realmente a mesma coisa que confiar no destino para te levar de um ponto a outro numa viagem. Isso não vai acontecer, né? Você precisa de um plano de como chegar lá. Agora, olha só, tem uma... Qual é o limite ali de você, por exemplo? Eu vi outro dia um jogo de tênis com a final, né? Serena Williams estava perdendo o segundo lugar, estava ganhando, e a Serena Williams teve aquela força que ela tem de virar o jogo quando ela estava na maior das desvantagens, colocou a outra no chinelo, com a força dela. Ela falou, calma, tipo, vamos lá. E ela conseguiu quebrar a outra. Essa força de vontade, você acha que a pessoa nasce com isso ou ela tem como aprimorar essa certeza para onde ela vai, para onde ela quer chegar? É uma pergunta difícil. Eu acho que algumas pessoas já nascem com isso, sim, e tem isso muito Steve claro, Jobs, assim, que né? tem uma determinação implacável, né? Não se abate com nada. E tem pessoas que podem desenvolver isso se quiserem, mas essa é uma decisão que a pessoa tem que tomar. Olha, eu quero aprender a ser mais resiliente, como a gente fala, ser mais resistente às coisas que não dão certo, né? E insistir. E de verdade, assim, todas as pessoas que eu conheço que estão felizes com a sua carreira, que atingiram um lugar que elas dizem, olha, eu acho que eu tenho sucesso, todas têm muitas coisas diferentes, mas uma elas têm em comum. Todas trabalharam duro para chegar lá. Então, eu acho que determinação é um fator importante. Pois é, essa coisa de trabalhar duro, né? Como é que você faz para mostrar para o seu chefe que você está trabalhando duro? Você pede o feedback de tempos em tempos? Tem uma regra, assim, que para você mostrar, fazer seu marketing pessoal? Eu acho que contar o que você tem feito é importante. Um curso, né? Contar desde o que você está fazendo para se desenvolver, cursos, iniciativas, coisas que você está se envolvendo para se desenvolver. Todo mundo que pede mais trabalho mostra que está empenhado, que está realmente, enfim, a fim de fazer uma coisa diferente. Então, acho que isso faz diferença, sim. Agora, claro, se você faz um monte de coisa e ninguém sabe do que você está fazendo, aí fica difícil as pessoas reconhecerem. E mais dinheiro, hein, Maíra? Qual
o momento certo de você mostrar que você quer subir na carreira, mas que você precisa também ganhar mais, né? Então, eu acho que é interessante, Juliana, entender por que você quer ganhar mais e se o seu pedido faz sentido. Então, assim, eu preciso ganhar mais porque eu acabei de trocar de carro e a parcela está pesando no meu orçamento, não dá, né? Tem que vir acompanhado do quê? De efetivamente ter mais trabalho. Então, estou fazendo mais coisas, por isso mereço ganhar mais, ou porque o salário está defasado em relação ao mercado. Então, eu sei que pessoas numa empresa do mesmo porte que a minha, com uma atividade semelhante à minha, ganham muito mais. Então, tem que ter procedência ao pedido. E não porque eu acho que eu mereço, ou porque eu estou gastando mais. Enfim. Ou se comparar com o outro também é horrível isso. Ou às vezes ficar assim, comparando com quem não tem que se comparar. Então, assim, é normal que empresas de menor porte, por exemplo, tenham uma remuneração menor do que empresas de maior porte. Isso é do mercado. Então, você tem que comparar bananas com bananas, não dá para comparar coisas completamente diferentes. Com certeza. E olha só, tem um monte de pergunta, Maíra, chegando aqui para você, na nossa central de atendimento ao telespectador. Então vamos à pergunta aqui que a gente selecionou do Mário Ferreira Fernandes. Quais as vantagens de estar empregado no setor público e no setor privado? Quais são as principais características dos dois setores, Maíra? Primeiro, agradecer ao Mário pela pergunta. São dinâmicas completamente diferentes. Primeiro, o setor privado, falar um pouquinho do setor privado. Primeiro que para entrar numa empresa do setor privado, ela funciona por concurso público. Então, a porta de entrada já é completamente diferente. Enquanto na empresa... o setor público funciona por concurso público. A empresa do setor privado funciona com um processo seletivo, que muda de empresa para empresa, cada uma define a sua própria regra. No setor público, as carreiras são mais estáveis. O que eu quero dizer com isso? Os tempos de promoção normalmente são mais longos e tem regras muito claras desse passo a passo de carreira. O setor privado, como ele não tem essa regulação do governo, cada empresa opera como quiser. Tem empresas que promovem de ano em ano, tem empresas que promovem de 5 em 5 anos, baseados nas suas próprias regras. E é claro que a estabilidade de carreira no setor público é muito maior, enquanto que no setor privado, a qualquer momento, a empresa pode mandar alguém embora por baixa performance, ou enfim. Então, são dinâmicas completamente diferentes. O setor privado é menos regulado do que o setor público. O que isso quer dizer? Tem muito mais liberdade para criar o seu jeito de trabalhar, enquanto que no setor público tem muito mais regras para como as coisas acontecem. Então, são dinâmicas absolutamente diferentes, não dá nem para comparar uma empresa com a outra do ponto de vista de carreira, são muito diferentes. Maíra, como é que a pessoa sabe se ela está preparada para receber uma promoção? Porque todo mundo, né, deve achar que está bem, que já está na hora e fica naquela ansiedade de, poxa, por que minha promoção não chega? Tem como você fazer uma autoavaliação? Existe um teste para isso? Não existe um único teste. O que dá para fazer é assim. Imagina, observe quem está no cargo que você acha que você deveria ser promovido. O seu chefe ou, enfim, numa posição correlata, mas olha o que essa pessoa faz. Você acha que você conseguiria fazer o que ela faz? Te parece simples o suficiente para a sua capacidade no momento? Porque às vezes o que parece muito fácil visto de longe não é tão fácil assim quando você está sentado na cadeira para executar. Então, quanto mais próximo você conseguir observar o trabalho do seu chefe, para quem você acha que você pode ser promovido, mais fácil é de fazer essa análise. Só que tem que ser sincero, falar, será que eu consigo mesmo? Será que eu estou realmente preparado? E se não tiver, buscar o desenvolvimento para isso. Porque a pior coisa que pode acontecer, Juliana, é alguém forçar uma promoção e assumir uma posição sem estar pronto para isso. Porque ela não vai ter nem o cargo anterior, no qual ela estava fazendo, desempenhando bem, e nem conseguir ficar na nova promoção, na nova posição. Agora, Maíra, como é que você deve chegar para a empresa e pedir uma ajuda para fazer um curso, um MBA, um curso de idioma? Qual é a melhor maneira de você convencer a empresa a te ajudar? Tá. Para as empresas que têm uma política clara de como isso funciona, de novo, a área de recursos humanos é a principal fonte. Ir lá e entender como que funciona a regra para as empresas que subsidiam, então, cursos de formação. Se a empresa não tem uma regra clara, ou se não existe essa política, isso não significa que o funcionário não pode pedir. Então, o primeiro ponto é entender se o que ela está querendo fazer é pertinente ao cargo dela. Por exemplo, um analista financeiro que quer fazer um curso de culinária. Não faz sentido para o trabalho dele. Então, a primeira coisa é entender se é pertinente ou não. Quanto mais comum for o conhecimento, mais difícil é da empresa pagar o custo desse curso. O que eu quero dizer com isso? Todos os analistas financeiros já têm uma graduação. E eu sou um analista financeiro, provavelmente eu vou ter que correr atrás disso sozinho, ou seja, arcar com esse custo. Agora, é importante para a empresa que os analistas financeiros falem espanhol, porque a empresa acabou de ser comprada por uma empresa espanhola. E isso não era um pré-requisito no momento que essa pessoa foi contratada. Aí tem mais chances da empresa
fazer esse investimento. Entendi, senão você tem que correr atrás por si própria. Não, ela tem que correr atrás por si própria. Maíra, olha só, e a gente sempre conta com a participação, né, dos telespectadores, a sua participação é sempre muito importante para a gente. Então, se você tem algum comentário, sugestão de assuntos, dúvidas, fale aqui com a gente, só entrar em contato lá pela nossa central de atendimento, o número está aí na sua tela, ou você também pode falar com a gente pela internet no nosso endereço falecomaGlobonews.com.br. E o Conta Corrente vai ficando por aqui. Vamos agradecer a Maíra Abimorad, vice-presidente da DMRH, Companhia de Talentos. Obrigada, Maíra, mais uma vez pela sua presença. A gente sempre conta com você aqui no Conta Corrente. Muito obrigada principalmente a você pela companhia. Uma ótima noite. Eu te espero aqui amanhã. Tchau.